em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 232. Eu sou Rafael Arinelli e desde 1895 a linguagem muda e nós continuamos nos surpreendendo. Nossa, eu demorei pra entender porque eu achei que você falou da linguagem muda, tipo a linguagem muda, que não é, mas tudo bem. Entendi. Oh. Eu sou o Daniel Cury e a base é a base. Se não fosse pra sustentar, não se chamaria base. Ó. Não sei nem o que eu falei, mas eu falei. Eu sou o Vinícius Vasconcelos. É uma frase do 2008 no espaço. Dave, my mind is going. I can feel it. Vocês vão entender daqui pro final do programa. Olha aí, muito bom, muito bom. Boa, qualquer frase do 2001 já valeu a entrada, já. Já, né? Já tem uma antecipação aí, né? Vocês vão entender. Pois é, tudo vai se conectar. Pontos vão se conectar, né? Isso aí. Olha só que legal, hoje estamos aqui então no podcast 232, né? Pra falar aí sobre a linguagem cinematográfica, pra falar sobre inspiração, né? Sobre como que o cinema pode e faz com que as nossas vidas ganhem vários sentidos ou até imersão, né? Em outros pontos de vista e tal. E a gente vai discutir um pouco isso sobre o que é a linguagem cinematográfica, como que diretores do passado influenciam diretores do presente e tal. Vamos falar um pouco sobre justamente isso, e para falar sobre isso a gente tinha que ter aqui alguém gabaritado para falar, não os teóricos malucos que nem eu e o Daniel, né? E aí a gente trouxe aqui o Vinícius Vasconcelos, que já esteve presente no podcast 105, quando a gente falou lá sobre curta-metragem, e o Vinícius meio que entrou lá sendo entrevistado ao vivo, né? Foi uma loucura isso daí, hein? Foi do susto. Foi. Aliás, a gente precisava ter mais podcasts assim, né? Que foi, Foi super um dos bom. poucos né? que a gente entrevistou externamente, né? Foi bem legal, foi bem legal. Foi bem legal que a gente foi, viu o curta que o Vinícius dirigiu. Eu lembro que foi eu e o Henrique na época, a gente foi ver. E aí eu conversei com o Vinícius e com o pessoal da produção. Eu também. Isso. Enfim, foi bem bacana mesmo. Foi uma experiência bem legal que a gente precisava repetir aqui no Cinemação. Mas tá lá, ó, pra quem não ouviu ainda, pra galera que tá ouvindo o podcast nos últimos, né, pelos últimos episódios, voltar lá pro 105, com certeza vale a pena. Vale a pena. É bem legal mesmo, porque tava ali no calor do momento, né? Você acabou de sair do filme, é legal falar com... Foi a primeira vez que a gente também tava assistindo na tela grande o filme e apresentando pra muita gente. E aí vocês pegam a gente tanto na emoção quanto entendendo realmente o que a gente fez, Exato. né? Nossa, agora nosso filme tá alcançando mais gente. E aí vem perguntas super legais, assim, que o Dani fez na época. Eu falei, fico feliz de conseguir passar tudo isso pra vocês. Que legal. E aí o Vinícius veio pra cá justamente pra ajudar a gente, né, a elaborar um pouco mais esse tema, mas você também é um estudioso do cinema, não é isso, Vinícius? Que mais um viciado do que um estudioso. A gente estuda porque a gente é viciado nesse negócio. É, né? exatamente. Mas tenho, assim, acompanhado cada vez mais, assim, depois que a gente entra na profissão, acaba sendo um estudo prazeroso da gente. Eu falo muito pra esposa, meus amigos, que eu tô sempre estudando, assim, sempre que eu tô vendo qualquer coisa, uma série, um filme, eu tô estudando, e até ruim às vezes, né? É difícil de ligar aquela chavezinha Desligar, de diretor, de prestar atenção no filme, deixar se levar pela emoção. Né? Quando o filme é muito bom, consegue, então eu falo, eu preciso ver de novo pra estudar depois. É isso aí. Muito bem, então hoje o papo vai ser muito bacana, fique aqui com a gente que vamos falar muita coisa. Hoje é um papo que é um pouco mais abstrato, né? Um papo um pouco mais filosófico, mas com certeza vamos extrair várias coisas legais aí do Vinícius. Mas antes da gente entrar nesse papo, vamos pro quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. I've been hearing symphonies before all
A linguagem, capítulo 1. A linguagem é feita de palavras. Nossa, já imaginou se nosso podcast fosse assim? Pô, ia ser divertido. Não, brincadeira. Pô, ia ser divertido pra uma pessoa que gosta daquelas coisas do... Sabe, leitura da Bíblia com o Cid Moreira? Não, a gente podia fazer uma versão do podcast pra passar às 5 horas da manhã nas rádios AM. Ah, é, uma boa, né? Tipo assim, linguagem cinematográfica. A linguagem entendeu? Tipo, uma coisa bem formal, assim. A gente contrata o Cid Moreira. O Cid Moreira tá aposentado, ele deve estar de boas lá. Pois é, o cachê deve estar baixo. Deve estar baixo, tá de boas aí. A gente chama ele. Acho que não, viu, Dan? Acho que o nosso público não ia gostar muito. Eles gostam, assim, de eu ficar rindo no ouvido deles, né? Você com suas piadas sempre pontuais, precisas. Sim. Então, acho que não tem nada a ver a gente entrar nesse... Vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo, né? Tá bom. É isso, estamos quase chegando no sucesso absoluto e hoje nós temos aqui um papo super legal, super filosófico também, né? Com o Vinícius Vasconcelos, onde a gente vai falar aí sobre a linguagem cinematográfica e nada melhor do que a gente bater esse papo e deixar aqui o espaço para que você mande seu comentário aqui pro Cinemação, sempre através do e-mail do contato@cinemação.com ou das nossas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, sempre procurando como Cinemação. Nós estamos também lá na Rádio Inverso, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, onde você pode encontrar o podcast do Cinemação na íntegra no meio da programação da rádio, ou seja, você vai lá, escuta um programa da rádio legal, escuta uma musiquinha e de repente, pá, tá lá o podcast do Cinemação, podcast sensacional que tá na Rádio Inverso. E você também pode nos acompanhar no cinemação.com, nosso portal de cinema, todos os dias com notícias, críticas, análises, filosofias, listas, curiosidades, podcasts, vídeos, trailers e tudo que você pode imaginar sobre o mundo do cinema e do entretenimento, do audiovisual. É muito bacana o nosso portal, vale a sua visita. E por último, né, se você puder ainda dar aquela força pra gente, indo lá no iTunes e classificando a gente com 5 estrelinhas, isso vai ajudar muito com que o podcast do Cinemação chegue a mais pessoas. Então vai lá no iTunes, procura lá por podcast Cinemação ou só Cinemação, você vai achar o nosso podcast lá e é só você dar uma notinha pra gente chegar a mais pessoas. E se você quer que a gente chegue a mais pessoas, seja um podcast ainda melhor, se você quer apoiar um projeto que faz com que o cinema seja discutido de uma forma mais ampla, que faz com que a gente possa conversar com pessoas tão inteligentes e que praticam o fazer cinema e fazer audiovisual, como por exemplo o Vinícius hoje, você provavelmente vai ver que é justo e que é bacana e interessante contribuir com o Cinemação. E para você contribuir com o Cinemação, você pode fazer isso por meio do Patreon ou do Apoia-se. São duas plataformas diferentes, uma que funciona em dólares, outra em reais, com algumas diferenças de valores, e você pode escolher o que couber no seu bolso, o que for melhor para você, o que fizer mais sentido para você. Então entre em patreon.com/cinemação ou apoia.se/cinemação e torne-se um patrão do Cinemação, torne-se um apoiador, um padrinho do Cinemação, para que a gente possa continuar cada vez mais fazendo podcast de qualidade, vídeos, mais podcasts, mais conteúdo e o máximo possível de conteúdo para você. Então se você gosta desse podcast, se você tá ouvindo esse podcast porque você acha ele muito bacana e ele faz parte do seu dia a dia, você com certeza vai ficar muito mais feliz e vai ter muito mais retorno se você puder se tornar um patrão e um padrinho do Cinemação. Então entra lá no Patreon ou no Apoia-se e torne-se um patrão, como são hoje o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira, a Tamires Porto e o Thierry Zuski Penteado. E não esqueça, né, se você tá aí escutando o podcast no site do Cinemação, ou de repente em outro lugar, num outro portal, né, porque o Cinemação hoje vai para vários lugares diferentes, você pode também escutar o podcast no seu celular. Basta você ir lá onde você faz o download dos aplicativos, e se você tiver Apple, você pode procurar pelo aplicativo Podcast, e em podcast você vai lá procurar pelo podcast Cinemação, podcast Matheus,
Matildas, podcast Indicação. Você vai procurar a família de podcasts aqui do Cinemação e aí você vai conseguir assinar esses podcasts no seu celular. A partir dessa assinatura, você começa a receber os episódios direto no seu celular. Não precisa fazer absolutamente nada. De repente ele tá lá, ele vai chegar para você. É só você apertar em cima dele e ser feliz e escutar o podcast sem problema nenhum. Além disso, você pode também fazer o download desse podcast direto pro seu celular e escutar ele, inclusive quando você não tiver 3G, quando você não tiver com internet e tal. Então você pode escutar ele no trânsito, em qualquer lugar, sem gastar absolutamente nada. Se você tiver o Android, sempre procure pelo Podcast Addict, a nossa dica aqui para que você possa escutar os podcasts de forma gratuita. Um aplicativo super simples também de usar, onde você vai lá e vai digitar o podcast do Cinemação e vai encontrar a gente, vai se inscrever e vai acontecer a mesma coisa. O podcast vai direto para o seu celular. Não perca a oportunidade de escutar o podcast na íntegra assim que ele sair. Basta você ir lá e assinar o podcast no seu celular. E Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos comentários muito legais aí que chegaram durante a semana sobre diversos podcasts, não é isso? Isso mesmo, Rafa. Eu tenho aqui um comentário da Carol Loureiro e ela fez um comentário sobre o podcast 231, que foi o podcast da semana passada, né? Que foi sobre o Sense8, a história não contada, aquele drama que a gente fez, né? Meu Deus, cancelaram minha série favorita. E ela comentou o seguinte: muito boa mesmo, com questões em diversos âmbitos sociais. Tem um foco grande em questões de sexualidade, mas também sobre amizade, relações familiares, diversidade cultural, enfim. Como professora, fiquei muito feliz com o que pude perceber. Então, assim, é muito legal que ela fez um comentário, um tema interessante sobre ser professor. Eu acho que é muito importante que os professores, né, as pessoas que trabalham com educação, tenham acesso a essas séries, tenham acesso e fiquem por dentro do que tá rolando, porque, afinal de contas, essas séries, de uma forma ou de outra, estão ajudando a moldar um mundo que, para o qual eles estão moldando novas pessoas, né? Estão moldando jovens. Então, é um caminho de muitas vias que eles precisam estar ligados. Então, achei bem legal esse comentário, porque esse detalhe, né? Ela é professora, viu a importância da série, e aí, por isso, ela tá valorizando a série, né? E mesmo a série sem ter um fim, ela tem a sua importância, mesmo assim, super legal que os educadores fiquem de olho. Só para complementar, eu reencontrei, né, uma amiga recentemente, que é professora, e ela tava comentando que ela vai ter um tempo agora nas férias de julho, né? Porque a vantagem de ser professora é que eles têm férias, 3 meses de férias por ano, mais ou menos, né? E ela falou que ia aproveitar pra assistir o 13 Reasons Why. Ela falou assim, eu preciso ver, porque os meus alunos todos assistiram. Então ela vai se atualizar, né, na série pra poder conversar a respeito com os alunos e colocar, e talvez ajudar a moldar o debate que as séries trazem, né? Então bem legal esse comentário da Carol. É legal, né, da gente ver como realmente esses educadores, eles precisam estar antenados no que a garotada tá assistindo e tal, e também no que é popular, né, porque às vezes tem obras aí que a gente fala tão bem, tipo, por exemplo, House of Cards, é uma série política, ela não tem lá grandes partes de ações, mas é uma série, um drama psicológico muito bacana, e de repente ali você tem justamente uma educação que pode ser passada de arquitetura de governo, sabe, tem aqui o presidente, ele tá elegendo fulano de tal, ele usou tal fulano para dar um golpe em tal ciclano, entendeu? Então, é legal das pessoas, os educadores principalmente, estarem aí atentos a tantas obras bacanas que estão saindo hoje em dia, porque eles vão realmente poder complementar as aulas e trazer ainda mais conteúdo pro pessoal, né? Exatamente. E até para analisar se é boa mesmo, porque se ele tiver uma visão de linguagem, de audiovisual, por exemplo, ele pode analisar e falar, isso aqui é muito pobre, não vou incentivar meus alunos a assistir, e tentar explicar para eles por que isso não é bom, porque tem algumas obras que se fala assim, alunos não percam seu tempo, né? Entendi. De repente, pode ser a função do professor também, ser desse crítico, né? Pelo que eu entendi, você deixou uma mensagem subliminar aqui de fique conosco, escute esse podcast, não é isso? Também, claro. Professores e alunos.
É isso aí, professores e alunos. E eu tenho aqui, Dani, o comentário do Luiz Escobar, que mandou um e-mail pra gente, né, no podcast, sobre o podcast 224, quando a gente falou, a Netflix vai matar o cinema, que tá aí, ó, a gente falou de um e-mail que a gente recebeu, falando aí sobre o Sense8, a gente recebeu aí um comentário perguntando se a Netflix ia matar o cinema. Então a Netflix não tá matando o cinema só, ela tá matando séries também, minha gente. Ela tá acabando com a série e fazendo outras novas. É, exatamente. E aí o Luiz Escobar falou o seguinte: boa noite, sou Luiz Escobar, tenho 18 anos e queria mandar um breve comentário sobre o podcast 224, a Netflix vai matar o cinema? Só queria agradecer a vocês por me ajudarem na minha apresentação de um trabalho sobre a Netflix na faculdade. Foi muito bom levar um pouco dessa discussão para dentro da sala de aula e a professora amou. Valeu, continuem fazendo esse ótimo cast. Olha aí, Dani, a gente tem um e-mail de uma professora que ficou atenta aí ao Sense8 e a gente tem um e-mail de um aluno que levou o podcast pra dentro da sala de aula. É demais, hein, Dani? É demais. Muito legal, muito legal. A gente tá ajudando a definir o assunto das escolas, né? Tô muito feliz com isso. Estamos ferrando tudo. Ou estão ferrando com tudo. E tô na dúvida aqui se o Luiz Escobar não é aluno da Carol Loureiro. Olha! Né? Seria um puta plot twist, hein? Olha só! No mundo imaginário, eles estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Fazendo aula. There are certain tools you use, and those tools become part of a vocabulary that's just as valid as that vocabulary that is used in literature, in our language. A linguagem cinematográfica, acho que esse é um papo interessante para quem pensa cinema, para quem estuda cinema e para quem consome cinema também. É um papo que de repente pode parecer que às vezes não é muito tangível, fica muito, sabe, uma coisa muito aérea e tal, mas que é importante da gente ter essa consciência justamente porque quando você vai consumir o filme você acaba entendendo um pouco mais do trabalho que tem ali, né, do significado que tem e tal. Então acho que o papo vai ser muito válido. E antes da gente entrar nisso, eu acho legal falar um pouco aí da sua história, né, Vinícius? Você que é um cara que, tipo, já fez aí, né, já estreou, já tem curta no ar aí, tá liberado curta pro mundo e tal. E eu queria saber de você. Você é um cara que tava lá, sentado um dia em casa, levantou e falou, vou fazer um curta porque eu gosto de Matrix, é isso? Então, eu entrei, sou do Maranhão, já começando assim, de um lugar onde o cinema demorou até hoje, ainda não despontou. Então, eu entrei na faculdade de publicidade. E aí eu tive a sorte de, já do primeiro semestre de faculdade, eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, fazendo muito propaganda e comerciais, institucionais, tudo. E acabei passando um pouco por todas as áreas, na época, produção, assistência, estagiário, tudo um pouco, tudo, cafezinho, tudo eu fiz. E aí, na época, eu me direcionei pra edição. Eu passei 6 anos editando no Maranhão, quando eu meio que vi que cheguei num ponto que eu não tava mais crescendo, sabe? Não tava indo nem pra frente, nem pra trás, tinha estagnado. Eu falei, dar uma sacudida aqui e vou embora. E foi quando eu decidi ir pra Los Angeles e estudar de fato o cinema, pela primeira vez. Eu já amava cinema, já era ficcionado, já acompanhava, já era um pouco estudioso, como você falou. E trabalhar por trás das câmeras, produzindo, criando, montando, de fato, botando a mão na massa, me fez me apaixonar de fato pelo cinema sendo feito por mim. E eu fui pra Los Angeles nessa aventura de, eu acho que eu quero trabalhar com isso, vamos ver se é isso mesmo. E aí eu fui estudar tanto direção quanto roteiro, morei durante 1 ano em Los Angeles, e aí foi quando eu descobri que tô lascado, que é isso mesmo que eu vou fazer da vida. Vou sofrer. Entendi. E aí lá eu comecei a produzir muito lá. Eu estudei na New York Film Academy, mais no campus de Los Angeles, e era muito intenso, assim, a gente fazia curta toda semana praticamente. E aí aquilo eu fui me apaixonando cada vez mais, eu comecei a escrever compulsivamente, assim. E quando eu voltei pro Brasil, eu já vim pensando de sair do Maranhão. Eu
voltei para São Luís, passei 1 mês, 2, já procurando emprego fora do estado. Foi quando eu vim para São Paulo. Isso em 2012. Tá. Desde então aqui, o curta, o Catarse, que é o curta que vocês comentaram no começo, que o Daniel foi assistir e tudo, foi o meu primeiro curta em São Paulo. Desde então, o cinema tomou conta da minha vida. Né? É a obsessão, assim. Um dia eu vou viver disso, sabe? E aí me diz uma coisa, uma curiosidade aqui. Você foi um cara que foi lá pra Los Angeles e foi absorver a cultura americana e tal, a indústria mesmo, né? E aí, pra você ir pra lá, você falou que era muito intenso, muita produção e tal. Então é um negócio de você ficar 1 ano lá e se dedicar exclusivamente ao estudo. Não dá muito assim pra tipo, porra, vou pra Los Angeles e vou trabalhar lá e ao mesmo tempo vou estudar e tal. É um negócio que meio que você tem que ficar imerso ali no curso, é isso? Então, eu acho que no final das contas a gente consegue um tempinho pra tudo, né? Tem cursos de vários tamanhos, né? Tem curso de 4 anos, tem curso de 1 ano, tem curso de 2 meses. Você vai escolhendo o seu curso lá, você vai moldando o que você prefere. Eu fui diretamente focado pra estudar, assim. Muita gente pergunta, você trabalhou? Como é que foi? Eu falei, não, eu reservei uma grana, fui só estudar, fui focado pra estudar, saía pouquíssimo. Fui realmente absorver tudo que eu achava que ia conseguir ali e realmente consegui. Legal. E eu imagino que a proposta da New York Film Academy é muito isso, de aprender na prática, né? Assim, de você, assim, que realmente faz muito sentido, né? Você fala assim, a gente faz um curta quase todo dia, toda semana, sei lá, com certa frequência, é isso que faz com que você, né? E não fica tendo uma aula atrás de aula, né? Assim. Exato. Já entrando um pouco no tema, foi o que aconteceu. Nossas aulas eram, 90% das aulas foram incríveis, assim, as aulas, independente do que fosse, se fosse de direção de fotografia, se fosse de roteiro, se fosse de edição, tudo era muito focado na linguagem, sabe? A gente tava sempre aprendendo linguagem, porque na sexta-feira, no final de semana, a gente ia ter que gravar alguma coisa, então eles estavam sempre cucando a gente ali de presta atenção na linguagem, tudo que você coloca na tela tem um significado, tudo que você coloca na boca do ator pode significar muito mais do que ele tá falando. Era uma aula teórica que já tava te preparando o tempo todo pra prática, assim, sabe? Eu separei aqui uma historiazinha pra contar, mas obviamente, né, que se vocês quiserem interromper a qualquer momento, podem interromper, que é o seguinte, pensando nessa parte da linguagem cinematográfica que o Vinícius já começou a trazer aí pra gente. Se a gente pegar a história lá do cinema, né, a primeira exibição pública do cinema que ocorreu no dia 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Lumière colocaram aquele filminho do trem, né, chegando e tal, e aí aquela plateia com 33 pessoas ficaram pasmas, achando aquilo ali incrível e tal. A gente já começou ali, desde o começo, a mostrar algum tipo de linguagem cinematográfica, mesmo que sendo muito primária. E aí, os próprios irmãos Lumière, eles tinham dado declarações e tal, que eles achavam que essa invenção, ela não tinha muito futuro como espetáculo. Então, eles não acreditavam nela muito como elemento narrativo, criativo e tal, né? E aí, através do Georges Millet, que no final do século XIX, ele acabou tornando, né, essa prática do cinema, trazendo uma, assim, brincando com essa coisa do real e do imaginário. E aí ele meio que acabou ajudando a trazer mais ainda essa linguagem própria do cinema que hoje a gente conhece. E aí, dentro desses seus 100 e poucos anos de existência, o cinema passou por diversas transformações. A gente tem transformação técnica, estética, ideológica, formal, estilística, de conteúdo. Tipo, dá pra citar vários tipos de transformações que o cinema passou, mas a sua essência continua a de contar histórias, de transmitir esse tipo de mensagem pro seu público, né? E aí, quando a gente fala de linguagem cinematográfica, a gente tá falando justamente de um conjunto de planos, ângulos, movimento de câmera, recurso de montagem que compõe, né, o universo do filme e tal, e tudo isso dentro da visão também que envolve ali de quem tá produzindo aquilo ali. E quando a gente está falando de cinema, principalmente hoje em dia, a gente pode pensar tanto no cinema como filme, propriamente dito, quanto também a gente pode pensar na indústria e também como o local, né? Porque hoje em dia, mais do que nunca, as experiências que a gente está tendo dentro dos cinemas, das salas de cinema, também já começam a fazer parte dessa linguagem cinematográfica. E aí, quando a gente fala, então, justamente sobre linguagem cinematográfica, a gente está pensando nisso, nesse aspecto de cada plano, cada movimento de câmera, cada coisa ali vai ter um efeito psicológico para o público que está assistindo.
feito, é uma coisa pensada, ele não é feito de qualquer jeito, né? E aí eu ia até perguntar pro Vinícius, dentro disso, dentro dessa história toda que a gente já passou, que a gente já conhece e tal, é importante conhecer justamente essa linguagem dessas pessoas que fizeram cinema lá atrás, para que hoje a gente tenha uma compreensão melhor, mais profunda do que vai ser feito pra frente? Acho que tudo que a gente assiste hoje em dia acaba sendo uma super referência do que foi criado lá atrás, né? A gente vê filmes de George Orwell, Cidadão Kane, por exemplo, vê Elia Kazan, Sindicato de Ladrões, são filmes que lá atrás, nos anos 30, 20, determinaram como seria ditado o cinema, sabe? O cinema precisa contar uma história, e além dessa história, você precisa ir além, né? Você tem tanto recurso, né? Tanto visual como auditivo, como de experiência, que você não pode ficar preso apenas em contar uma história, assim. Você pode ir muito além. É o que você falou, você consegue tocar na parte psicológica das pessoas, assim, e às vezes a pessoa se quer entender, né? Às vezes você vai conversar com alguém em casa, você começa, a pessoa te dá uma cutucada assim, você viu aquela cena que aconteceu isso? E a pessoa, nossa, não vi. Ela quer dizer isso. Aí você abre um portal pra pessoa, assim, o filme é muito maior do que ele parecia, né? E aí, sem dúvida, eu como diretor, acho que eu tenho a obrigação de dizer conheçam, porque os caras lá de trás eram geniais e com muito menos recursos, muito menos grana, criaram tudo isso que a gente faz hoje. Entendam que, assim, sem dúvida, é um outro tempo de cinema, as coisas são mais lentas, os diálogos são diferentes, algumas coisas vão parecer muito exageradas, principalmente de atuação, mas coloque na cabeça, assim, quem for assistir, que é uma época, né? Aquilo passou e o que a gente tá vivendo hoje lá na frente também vai parecer lento. A gente vê isso dos filmes dos jovens hoje em dia, que são filmes insanos, né? Mas sem dúvida, eu acho que conhecer, assistindo muita coisa antiga, você vai ver como, principalmente os diretores hoje em dia mais famosos, citando o Coppola, Kubrick, Scorsese, Tarantino, todos eles beberam muito da fonte lá de trás, porque foi lá que foi tudo criado, sabe? O diretor, basicamente, é aquele que, para dizer com uma piada, é o cara que não sabe fazer nada, mas que junta a equipe que sabe fazer, né? Os especialistas, que é o ator, o fotógrafo, o montador e tal, e dá a direção. Fala, ó, isso que a gente vai fazer tem que ir nesse caminho, tem que ter nesse clima, tem que ter... Então, que a gente no set tem muitos especialistas em coisas específicas, e o diretor é o cara que tem a visão geral, assim, da onde ele quer chegar. Então ele pega aquele monte de especialistas e vai levando. E é interessante pensar também na questão do, assim, ao longo da história foi se desenvolvendo novas, né, tipo, no começo a câmera era parada porque a referência que as pessoas tinham era o teatro, né, então o teatro eu sento e assisto, então vamos fazer isso. Aí aos poucos eles foram descobrindo essas coisas, é interessante pensar assim, que eles foram meio que criando regras, então hoje a gente tem regras que são, se for para pensar, são convenções, por exemplo. Convenções. Tem, claro, tem a questão das cores, que aí vem das artes plásticas, não sei se, do tipo assim, o azul transmite tal sensação, se eu colocar um vermelho, ele transmite tal sensação, geralmente, né? Sim. Aí você tem essas coisas com cores, mas tem a câmera fazer tal movimento, ou, por exemplo, o embaçado de quando a pessoa tá sonhando, esse conceito de que se eu quero filmar um sonho, eu vou deixar a imagem embaçada, ou, sei lá, né, meio mexida, não sei o quê. Sim. Esses conceitos foram se criando, e aí é quase como se regras, né? Como se eles estivessem criando regras pra você fazer. Eu lembro até hoje que, no meu caso, eu não ensino ninguém a fazer filmes, mas eu ensino a fazer textos em alguns momentos, né? Já dei algumas aulas, já expliquei algumas coisas. E eu falo assim, você quer quebrar a regra, primeiro você tem que conhecer. Exato. Você quer deixar, se todo mundo fala, faz desse jeito, você descobrir que tem um jeito novo, pode fazer do jeito novo. Mas antes de fazer do jeito novo, você tem que conhecer. E eu acho que é muito isso no audiovisual, né? Assim, você quer ser um cara que vai criar uma nova onda cinematográfica, né? Um cinema novo, cinema ultra novo aí. Você quer criar uma coisa, você tem que primeiro conhecer o clássico, conhecer a base, conhecer quem tava lá atrás, pra depois, né? E pra depois tentar mudar, transformar. Né? Sem dúvida. Alguns desses diretores que eu criei, mais do que conheciam a regra, eles dominavam a regra, né? E eles quebraram tanto a regra que eles criaram novas regras e criaram a sua identidade, né? Você vê filme do Kubrick, você sabe que é do Kubrick. Você vê filme do Tarantino, você sabe que é o filme Tarantino, sabe? Você vê filme do novo agora, do Edgar Wright, por exemplo. Você vê o filme dele, você vê, putz, esse cara, ele monta tão bem que eu sei que é um filme do Edgar Wright, sabe? Cada um foi criando, foi pincelando ao longo das suas referências, estudos, bebendo dessas fontes
fontes e criando a sua própria identidade, né? É muito, não lembro o que foi que eu falei, no final das contas a gente é acho que foi o Fernando Meirelles, que a gente é um misto de várias referências, né? E até lá na frente a gente vai criar a nossa, mas mesmo criando a nossa, a gente ainda tem muita referência. Né? Eu ia até te perguntar justamente isso, assim, tipo, a partir de que momento que você consegue transformar aquela linguagem em sua linguagem, uma linguagem própria, do que aquela outra parte, assim, que, não, ele copia, sabe? Não, isso daqui a gente já viu em outro lugar. Não, isso daqui não tem muita novidade e tal. Sabe, a partir de que momento a gente consegue perceber que essa identidade mudou olhando pros filmes, assim? É uma pergunta até bem difícil, assim, porque... É sério, se você pegar, tipo, grandes diretores hoje em dia, tipo, Tarantino, ele é um eterno referenciador, né? Ele tá o tempo todo copiando, entre aspas, coisas que já foram feitas, né? Mas aí ele tem o estilo Tarantino de filmar, né? Aí você vê Irmãos Coen, tem referências de todos os lados possíveis nos filmes dele. Eu acho que a sua identidade vai criando à medida que você vai fazendo cada vez mais filme, talvez, né? Porque é o que eu falei, você é um misto de referência, né? Eu acho que nem percebe o momento que todas essas referências viram uma só. Aí vira a sua referência, né? A sua identidade. E é o mais difícil hoje em dia, né? Quantos filmes genéricos a gente vê, Exato. Né? Quantos filmes que a gente assiste, a gente não sabe nem quem dirigiu, né? E são poucos, na verdade. São poucos diretores que a gente talvez consiga enumerar que você olha e fala, esse filme deve ser de tal. E no final você descobre que é. Porque foram anos que o cara passou. Você pega o Scorsese tem 60 filmes. Então imagina, né? E é muito louco porque é um negócio muito subjetivo, né, Vinícius? Tipo, assim, o que eu tenho que fazer? Isso que eu fiquei pensando pra gente gravar esse podcast. Vamos supor, eu tô lá fazendo vários filmes. Não sei se você teria algum exemplo de alguma coisa que você fez, falando, não, isso aqui eu fiz em algum momento pensando em tal diretor, ou pensando no que o fulano faria, sabe? Acho que é meio subjetivo isso, né? Deve ser complicado você encontrar super subjetivo, né? O ponto ideal de se inspirar e ao mesmo tempo ser você mesmo, né? Você já teve algum momento que você falou assim, teve uma escolha que eu fiz, ou não, acho que é uma coisa muito, assim, sem pensar que vem? É bem sem pensar que vem, porque a gente, principalmente quando eu escrevo um roteiro e quando a gente vai filmar, a gente tem a parte da decupagem, né? Que é começar a pensar as palavras em cenas. E aí, querendo ou não, aí é a hora que vem um tornado de referência na sua cabeça. Isso aqui podia ser tipo um filme e tal. Aí, até pra você conseguir passar o que você tá pensando pro diretor de fotografia, principalmente a parte técnica, você vai referenciar alguém, né? Então, eu acho que pra fugir disso é meio que quase um trabalho em equipe, né? Vocês todos juntos falar, legal, como a gente faz a nossa agora, sabe? Como a gente pega essa referência e a gente faz isso aqui virar o nosso filme e não uma cópia. Né? Engraçado que tem uma parte, né, quando você tá no processo de fazer o roteiro, você pode começar fazendo lá a logline, né, que vai ser uma linha, né, 2 linhas ali do que seria o filme, daí você passa pelo tema, pela storyline, aí você começa a descrever os personagens principais, faz uma sinopse, não sei o quê, e aí tem uma hora legal de você colocar lá, referências filmísticas, por exemplo. E aí você vai realmente falar, bom, tudo isso que eu falei até agora, tudo o que é meu filme, qual que é o tema dele, qual que é a storyline, o que são os personagens e tal lá. Aí você deu a sinopse, aí você fala, bom, esse filme aqui ele pode tomar como referência aí Toy Story, Universidade Monstros lá e tal, entendeu? Daí você vai colocando várias coisas e aí você... Para as pessoas tentarem visualizar. Para a pessoa tentar visualizar, porque depois disso você passa pro argumento, daí você vai realmente pro roteiro e tal, mas quem tá lendo todo o processo, né, de roteirização, acaba vendo realmente isso. Não, aqui ele me deu uma referência filmística e aí eu consigo entender agora qual que é o tom, pelo menos, do filme, né? Uma referência quase que visual mesmo. Exatamente. Porque quando você escreve um roteiro, principalmente para editais e tudo, você escreve um roteiro seguindo as regras, né? Você não vai ficar dando indicação de câmera, só quando é extremamente específico, você não vai indicar a montagem. Então você precisa passar para quem vai ler, sem conhecer você, sem saber as suas referências, o que eles estão lendo, sabe? Em que ambiente eles precisam se localizar. E aí, querendo ou não, é o que o Dani falou, acaba sendo realmente muito subjetivo, né? Você vai escrevendo ali esperando que a pessoa entre na sua cabeça de alguma forma. E eu fico pensando de que não precisa ser só de filme, né? Você vai usar uma música pro personagem, sei lá, obras de arte, né? De quem quer que seja, talvez pro diretor de fotografia se inspirar e tal, né? É muito louco isso. Quanto mais você munir sua equipe de referência, principalmente saindo
saindo do cinema, eu acho que mais você vai chegando numa identidade mais original, sabe? Porque você tá dando referências fora desse mundo, que a gente vai entrar em breve. Exatamente. Entendi. Faz sentido. Se a gente for parar pra pensar justamente nessa história do cinema, a gente vai ver que, tipo, alguém um dia escreveu justamente esse manual de regras que o cinema precisa ter pra você fazer a sua obra. O que é um plano detalhe? O que é um ponto de vista? O que é um plongé? O contra-plongé e tal? Vai tendo um manualzinho de regras que alguém lá atrás pegou e começou a fazer isso de forma repetida e alguém falou, não, agora eu vou colocar um nome nesse negócio aqui pra criar realmente um padrão, né? E todo mundo entender. Eu acho que mais do que pegar tudo isso que foi criado, né? O nome de cada plano e decifrar o que cada um significa, né? O que um contra-plongé pode significar numa cena em detrimento de um plongé, sabe? Aí você tá com um embate de dois atores em cena, como eu filmo um, como eu filmo o outro, pra mostrar que esse aqui tá ganhando o embate e esse aqui tá perdendo. Eu acho que é bem esse o manual, sabe? E essa parte que é bem intrínseca, assim, que é quase que de significado mesmo, eu quero dar a entender que esse cara aqui tá perdendo essa discussão e tal. Isso daí existe técnica pra isso, Vinícius? Ou vai do feeling do próprio diretor na hora que tá ali gravando? Os dois, eu acho. A técnica tá aí, né? Porque se você parar pra ler, você vai achar muita informação sobre isso, principalmente livros, filmes que falam sobre linguagem cinematográfica. Mas eu acho que vai bem mais da sensibilidade da direção, porque tem tanto filme que eu assisto hoje em dia que eu falo, cara, esse filme é tão bom, mas tá tão careta, sabe? eu vi um filme brasileiro recentemente, acho que ano passado, o Elis, por exemplo. É um filme lindíssimo, uma fotografia lindíssima do maravilhoso Adriano Tegido. Mas sabe, quando você sente falta justamente dessa linguagem, sabe? Pra você se envolver mais na emoção do filme, pra entrar. A história é tão incrível que você sente falta. Eu senti falta de entrar no filme. Foi curioso, eu assisti com minha esposa o filme e acho que um dia, 2 depois, a gente assistiu o Arrival, do Denis Villeneuve. Aí, saindo do filme, ela fala pra mim, agora eu entendi o que você quer dizer de por que o outro filme era careta. Ela viu o quanto ela foi transportada pra dentro do filme por causa da linguagem, que o Denis Villeneuve, pra mim, hoje em dia é das minhas grandes referências, assim, de novos diretores. Ele sabe como criar a tensão possível de cada cena. Ele pega você pela mão e fala, agora você vai sentir isso, agora você vai sentir isso. Eu acredito que seja muito mais feeling dos diretores do que técnica, porque a técnica tá aí pra todo mundo, né? É como, dando por exemplo, fotografia. O iPhone tá aí pra todo mundo tirar foto, mas não é todo mundo tira uma boa foto, né? E me diz uma coisa, outra questão sobre essa parte da linguagem. A gente hoje pensa na linguagem cinematográfica e tal, a gente pode fazer uma correlação com hoje em dia, né? A linguagem do dia a dia, entre pessoas e tal, e a gente vive uma sociedade hoje muito plural e tal. E aí a minha pergunta é justamente nisso, é como a gente consegue adaptar a linguagem cinematográfica para esse público? Existe algum tipo de pensamento voltado para isso ou não? É mais assim mesmo de como que cada diretor se comporta, de como cada diretor quer colocar a sua linguagem própria ali? Eu acho que bem mais como cada diretor quer, porque o cinema foi feito para ser universal, né? Além da linguagem das pessoas serem cada vez mais diferentes, tem a linguagem dos países, né? De cada lugar, tudo muda de acordo com uma vírgula, né? Então, como você conseguir atingir todo mundo, né? Principalmente os filmes lá de fora vão pro mundo inteiro, né? Acho que é o maior desafio, talvez, é como fazer o filme ser universal. E foi uma das coisas que eu ter estudado fora me abriu muita cabeça, assim. Querendo ou não, é uma coisa que muita gente pode até me criticar depois, mas eu acho que o filme brasileiro tem muita cara de filme brasileiro. Então, o que isso quer dizer? Eu acho que eu sinto muita falta de linguagem no nosso cinema, ainda, até hoje. Eu consigo dizer poucos diretores, poucos filmes que trazem essa linguagem. Então, grandes filmes estão sendo premiados ultimamente. Você para pra ver, são filmes que conversam com a gente. São muito segmentados, sabe? São filmes que parece que foram feitos para brasileiro apenas. Quem não entende o atual momento político, social, independente do que seja, não vai pegar tudo que aquele filme tá querendo dizer. A gente vai achar maravilhoso, mas e lá fora, sabe? Isso você não vê, por exemplo, com outros, tipo cinema iraniano, cinema... Sim, sem dúvida. Você pega os filmes recentes iranianos, do Apartamento, ou Separação, que são filmes que estão sendo super premiados. Você vê que, eu acho que é justamente aí que a gente tá faltando cruzar essa linha, sabe? São filmes que falam muito da situação atual que o país tá vivendo, mas ele consegue fazer você entender, sabe? Ele não fica distante pra quem é de fora. A maior parte de tudo isso, no final das contas, são os personagens, sabe? A gente trabalha com os personagens. Quando seu personagem é muito bom, quando seus personagens são muito bons, o seu filme vai ser muito bom, sabe? Isso vai.
Did you do it? No, I didn't do it. I can't now. It's gonna have to be you. What? No way, man. Listen to me. You're closer than we are. You'll have about a 20-minute lead. They've got me at the laundry and they're going to kill me. Jesse, do it now! Do it, bitch! Do it fast! Do it, Jesse! Do it! Just what the hell was that? Exactly. You might want to hold off. Yeah? Why? Because your boss is gonna need me. Será que isso não se confunde um pouco? Porque, assim, quando a gente fala de linguagem cinematográfica, a gente está pensando exatamente na obra ou a gente está pensando na pessoa que está produzindo a obra e que quer passar uma linguagem cinematográfica? Porque se a gente pensar nos filmes iranianos, ok, eles têm muita coisa interessante lá, mas se a gente pegar aqui Bicho de Sete Cabeças, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Tropa de Elite e tal, são filmes que têm uma assinatura bastante tupiniquim, vamos dizer assim, né? Sim. E ainda assim tem uma linguagem. Então, agora, talvez cada um desses filmes foi dirigido por um diretor diferente. E aí essa linguagem, ela envolve o que exatamente? Então, o diretor, o cinema como um todo? Boa pergunta. Eu acho que o cinema como um todo, sabe? Talvez o momento do nosso cinema. Por exemplo, o Tropa de Elite lá fora, todos os meus professores conheciam e falavam super bem do filme. Eu tenho certeza que a da Compadecida nem alcança. Se eles olharem, eles não vão entender nada, sabe? Porque a legenda não vai conseguir traduzir tudo que tá ali, né? E muito disso é pela linguagem, né? O filme é maravilhoso pela linguagem incrível do filme. Sim. Mas é realmente isso, como fazer essa linguagem ser universal, né? Você falou um ponto bem importante. Eu acho que é muito mais pela obra do que por quem tá produzindo, sabe? Às vezes é uma obra que realmente foi feita pra isso, né? É muito louco, porque eu lembro que a gente se inclui nessa, porque a gente também criticou um pouco, quando saiu O Pequeno Segredo, não sei se você chegou a ver o, né, que acabou correndo ao Oscar e tal. Sim. Muita gente criticou porque dizia que ele era, tipo, universal demais, ele era muito pouco brasileiro, né, e realmente ele tem uma aura, né, que poderia ser de qualquer país, talvez, não sei. Ele tenta, né? O que tenta, claro, que daí acho que daí entra em outros aspectos, né, e não na brasilidade do filme, mas já teve filmes, assim, super brasileiros que... O filme mesmo do ano passado, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele tem menos cara de universal, assim, é um filme que você vê, que você fala, esse filme é nosso. Mas foi bem feito e ele teve um alcance super bem de festivais que acabou conseguindo ir. Aliás, só já que você citou o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele é um filme que também, ele é mais universal, né? Assim, ele poderia, imagino que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade vê e entende perfeitamente, e é uma drama que poderia se passar em praticamente qualquer país, né? Exatamente. Você pega, acho que eu consigo referenciar com um grande diretor que tá contando um moleque que tem 28 anos hoje, o Xavier Dolan, um canadense que tá, tipo, tem 4 anos seguidos, eu acho que ele ganha Cannes. Seguidos não, mas há 4 anos ele vem ganhando Cannes já com filme. Tipo, ele ganhou o primeiro com, acho que 22 anos, o Eu Matei Minha Mãe. Então, e ele fez um filme com 17, né? É surreal, né? Eu acho que Hoje Eu Quero Voltar Sozinho conversa com esse drama do Xavier Dolan, não pela parte gay, assim, mas pela parte de dramas pessoais, assim, você consegue pegar, entender o drama daquela pessoa, e aquela pessoa vai passar o filme tentando enfrentar esse drama, assim. O último filme dele que eu assisti, É Só o Fim do Mundo, eu achei inacreditável, assim. Acho que dá até pra gente voltar numa pergunta do Rafael. Ele perguntou como é que cria essa referência, sabe? Você pega do primeiro ao mais recente filme do Dolan, você vê que ele tá criando a identidade dele. Esse último filme, você consegue ver uma identidade assim, super madura dele, principalmente falando na parte de linguagem cinematográfica. O que dá pra entender é que muito da linguagem, ela acaba vindo justamente das referências, e aí o cara que consegue dar uma identidade própria para aquilo, acaba tendo o seu nome alçado aos 7 ventos, porque ele tem um dom diferente, mas ao mesmo tempo, a linguagem do diretor, ela tá muito colada, muito fixada na obra que ele entrega, né? Porque se aquela obra, vamos supor, mesmo que tenha a linguagem dele, não se conecta com o público, talvez a linguagem não tenha sido feita da melhor maneira possível, não é isso? Exatamente. A gente aprendeu uma coisa em Los Angeles que eles falam style over substance, que tipo, nunca deixe
o seu estilo sobrepor a sua história, sabe? Então, às vezes, pega diretor, não sei nem citar diretores, que tem tanta coisa no filme que, tipo, a história não interessa, sabe? Eu acho que Michael Bay, por exemplo, é um cara que dirige super bem, mas é tanta coisa que ele bota, as mulheres estão super maquiadas, é tanto movimento de câmera desnecessário, e, tipo, você tá escondendo alguma coisa, sabe? Se você tá fazendo tanta coisa é porque talvez sua história não seja tão boa, sabe? Sim, sim. Aliás, deixa eu entrar numa questão que vocês estavam falando de algo relacionado a roteiro, eu pensei nisso. Lembro de que eu li uma entrevista com algum roteirista argentino, não vou nem lembrar quem era, e aí questionaram, né, falando assim, porque a Argentina dá um banho no Brasil, pelo menos em roteiro, né, assim, pelo menos eu acho que diretores, o Brasil tem talvez até mais grandes diretores do que a Argentina, mas roteirista não, né, e daí esse cara perguntaram por quê, e aí ele falou uma coisa básica, assim, e eu achei sensacional. Falou, cara, os brasileiros não leem. Na Argentina, onde você vai, você tem um café, as pessoas estão lendo. Você vai pra um lugar, pra biblioteca, tem gente na biblioteca. Livro na Argentina vende, as pessoas leem jornal. E no Brasil, não, né? Mas como base mesmo. E eu acho que faz muito sentido, né? Não sei o que vocês acham, mas assim, a base da população, da base de tudo mesmo, tá nas pessoas terem o hábito da leitura pra poder escrever boas histórias, bons roteiros e tal. E como no Brasil a gente lê muito pouco, de uma forma geral, consequentemente vai ser mais difícil de ter bons roteiristas, né? E de ter pessoas pensando o roteiro de uma forma mais profunda, sei lá, né? Vou até mais longe aí, não só bons roteiristas, mas como uma boa audiência, sabe? Porque além de terem bons roteiros, a audiência tem que entender o que você tá falando, né? A gente vê os maiores sucessos de bilheteria hoje em dia são filmes comédias que as piadas estão todas prontas ali pras pessoas. E você vê filmes incríveis brasileiros que dão uma micro audiência, passam em 2 cinemas aqui em São Paulo só e somem depois. Então é muito isso, é a formação tanto do roteirista, fazer cada vez melhor as histórias, os personagens, mas tanto a plateia também pra poder incentivar esse cinema a estar no cinema, sabe? Esses filmes estarem no cinema. É verdade, faz muito sentido. Não tinha pensado nisso, mas realmente uma população com acesso maior, né, à educação e tal, vai tender a ser mais exigente, pelo menos, né? Porque aqui os filmes quando vão pro cinema, o nosso filme quando não é comédia, é filme de arte, né? É desse fala assim, ou é comédia ou é filme de arte. Não, isso aqui é um drama, isso aqui é um suspense, isso aqui é um terror. Não é filme de arte porque não tem o Paulo Gustavo, não tem o Fábio Porchat, não. É um filme. Vem assistir e tenta entender, sabe? Isso é um caminho muito mais longo, sabe? É formar a plateia. É verdade, faz sentido. Aliás, não sei como que você tá, assim, no trabalho, mas o que eu entendi até pelo seu site, você faz, assim como todo mundo, obviamente, porque é o mercado, né? Bastante publicidade, né? Sim. É o que faz a gente sobreviver no dia a dia. Sim. E assim, aí eu queria saber, porque eu imagino que a publicidade tem muito mais controle do cliente, né? Talvez você não teria do produtor na hora de fazer o filme. Tem aquele controle do cliente, mas eu imagino que seja uma ótima forma de praticar, né? De botar a mão na massa, de fazer testes, né? Como que você vê isso, assim? Você consegue colocar um pouco da sua cara nas coisas, ou tem coisa que você faz que você sabe que é totalmente diferente de você, mas você teve que fazer porque pediram daquele jeito? Como que você vê essa experiência de estar lá fazendo, né, a publicidade em geral, assim? É até um pouco frustrante que eu vou falar. Porque a gente tenta, eu vou te falar que eu sempre tento colocar meu dedo ali, minha visão, meu olhar, mas é difícil, porque você vai tratar com vários clientes, você vai tratar com o cliente número 1, que é a agência, o cliente número 2, que é a marca, sabe? Você passa muitos processos de aprovação e acaba virando realmente sempre um Frankenstein, sabe? Aí você vai fazer 95, 98% das vezes você vai fazer algo que não é muito o que você estava pensando, porque eu acho que talvez a gente tenta, mesmo quando eu não consigo, minha linguagem, meu olhar viram um Frankenstein, eu vou tentar tirar o melhor proveito possível daquilo e usar isso como experiência de set, de equipe, de tratamento de pessoa, de direção de acting, tudo isso. Mas na parte de olhar é a parte mais difícil. Eu acho que principalmente por eu ser um diretor mais novo e de fora. Eu estou em São Paulo há 5 anos. Eu ainda estou engatinhando no mercado da publicidade. Então, se eu tivesse mais nome, as agências iam me procurar para dirigir determinado filme por causa do meu olhar, sabe? Agora eu queria dar um exemplo para os nossos ouvintes, né? A galera que tá escutando a gente, que às vezes pode não estar entendendo direito. Pô, esse papo de linguagem tá ficando muito amplo e tal, blá, blá. E aí eu queria dar um exemplo um pouco mais prático. Vamos pensar aqui em Star Wars, novo Star Wars com J.J. Abrams e tal. A gente viu claramente uma mudança de postura de filme quando a gente pega o episódio 1, 2 e 3 e depois a gente pega agora o episódio 7, né? A gente conseguiu ver bem
bem como que o J.J. Abrams transformou a franquia. Aí a pergunta que fica é, o que é linguagem ali exatamente? A linguagem é o traço visual que a gente vê que o J.J. Abrams trouxe pra franquia e que acabou até se desdobrando de alguma forma lá no Rogue One e tal, ou a linguagem tá justamente conectada com o que era o roteiro, ou sei lá, a própria parte de produção ali e tal. Como que a gente consegue fazer essa diferenciação de linguagem de um filme da mesma franquia de Star Wars, episódio 1, 2 e 3 pro episódio 7, por exemplo? A gente consegue até pegar Uma Nova Esperança com o Despertar da Força, né? Eles têm um roteiro bem parecido, né? É bem a jornada do herói, né? Que no primeiro filme é com o Luke e o sétimo filme é com a Rey, né? A gente também tem que separar uma coisa que é tempo, né? A gente tem 40 anos de diferença, né? De um pro outro. Então, primeiro tem um tempo do cinema antigo e agora tem a modernização do olhar, eu acho. O George Lucas, ele era muito mais focado na criação daquela mitologia, daquele universo, do que realmente em linguagem, sabe? Você vê que você consegue ver muitos erros de câmera, a câmera treme, uma falta de um corte ali, porque ele não estava ligando muito nisso na época, sabe? Pra ele era muito mais importante criar essa mitologia do que, tipo, trabalhar no acting. Você vê as atuações do primeiro filme, tem coisa que chora, assim. Principalmente dos bons atores, como o Harrison Ford, sabe? What's a faggot? A faggot is a word used to make gay people feel bad. Am I a faggot? No. You could be gay, but you never let nobody call you no faggot. Em termos de linguagem, o episódio 4, ele não é muito mais impactante do que o episódio 7, justamente porque ele traz muitos elementos disruptivos ali. Eu acho que mais da modernização, talvez mais da modernização da visual, sabe? Dos efeitos, né? É um pouco daquilo que eu falei, né? Do style over substance, né? Ele acabou explorando tanto, querendo botar personagens em 3D e CG, na verdade, e tudo isso, e acabou esquecendo isso, né? A parte da linguagem, sabe? Eu acho até difícil um pouco a gente citar isso em filmes blockbusters, sabe? Como Star Wars, da linguagem. Porque é tanta coisa acontecendo que a gente até perde a linguagem. Mas aí vai ter em poucas cenas, sabe? Uma cena que vai ter uma conversa importante. Por exemplo, vou voltar, acho que é o 7º, o Retorno do Jedi. Tem a luta do Luke com o Darth Vader, né? É o sexto. O sexto. Que primeiro que começa o filme, o Luke tá de preto, né? E é o cara que veio de branco durante os 2 outros filmes. E o filme inteiro ele lutando contra o lado negro da força. E aí na luta dele, no final, ele fica naquela briga da sombra e da luz o tempo inteiro. Tem hora que ele vai pra baixo, assim, do Darth Vader, e ele fica no escuro. E é a hora que o diálogo se intensifica, no sentido de você está sendo chamado pelo lado negro, você não tem como fugir. E aí quando ele reage, é a hora que ele sobe e vai pra luz, que ele corta o braço do pai e descobre que é o pai. Aí é legal a gente falar dessa linguagem, porque tem essa briga que é o grande símbolo do Star Wars, né? Que é a luz e o lado negro, né? Talvez seja o que eu lembre, assim, de cara, de falar de linguagem. Você falando isso, eu lembrei no episódio 7 do J.J. Abrams, tem 2 momentos que eu acho que eu vi esse tipo de coisa, assim, que eu lembro agora, né? Primeiro que teve o famoso flare, né? Que o J.J. Abrams adora. Teve alguns momentos que tinha, né? Tipo, que a câmera tá assim, e aí você vê aquele monte de luz que, né, refletindo, tá, na lente, ele até exagerou lá no Star Trek e conseguiu usar mais ou menos nesse. E você falando disso, Vini, eu lembrei de uma ou 2 cenas que mostra lá o Kylo Ren, né, que é o vilão. E acho que tem uma que ele ainda tá indeciso, ele tá com o rosto metade vermelho e metade não vermelho. E aí, em algum momento que ele pega, que alguém coloca o sabre de luz na batalha lá, o rosto dele fica todo vermelho. Acho que no momento que ele joga, né, eu acho que tem um momento o mais simbólico desse filme é quando ele tá naquela conversa com o Han Solo, que é o pai dele. Eu não lembro nem a cor, eu acho que provavelmente era azul, que tava durante a conversa, ele falando: eu sou fraco, eu me deixei levar, e ao mesmo tempo do lado de fora eles estão tentando ligar o raio destruidor da Estrela da Morte pra destruir algum planeta, né? E aí no momento que ele fala: muito obrigado, você me libertou, é a hora que o raio vermelho invade a sala onde eles estão e o rosto dele fica totalmente vermelho, e aí é a hora que ele mata o Han Solo. Então
é aí um pouco a linguagem, sabe? Não é uma coisa que todo mundo vê, mas eu tenho certeza que todo mundo sente, sabe? Entendi. Acho que esse exemplo fica mais claro mesmo. Que o Scorsese usa bastante, né? Pelo menos Demais. né? De essa coisa do vermelho, aí o vermelho mostra que a pessoa tem esse sentimento, essa mensagem de ser do mal, de mostrar, né, o lado ruim das pessoas e tal. Né? Pegando esse lance do Star Wars, a gente pode chamar também como linguagem cinematográfica o momento em que, por exemplo, o J.J. Abrams usa aquela câmera um pouco mais aberta, daí quando passa lá Millennium Falcon em perseguição, ele dá aquele zoom mais rápido para mostrar justamente a profundidade, velocidade, grandeza, tudo isso justamente um movimento só de câmera. Isso também é um conceito de linguagem. É um recurso de linguagem também, exatamente. Ah, legal. Acho que agora tá ficando mais claro para quem pelo menos tá ouvindo a gente. Porque é uma coisa muito... ela é muito abstrata, né? Exatamente. Como que a gente pode dizer, por exemplo, se o cara tá vendo um filme hoje, eu vou assistir lá meu House of Cards e tal. Eu acho que tudo isso é importante na hora que o cara tá assistindo. A hora que você senta ali pra você ver o filme, você pensar na paleta de cores, movimento de câmera, a própria interpretação dos atores, tem muito da linguagem também. Tem inclusive, eu não sei se o Dani viu, que quem me indicou esse canal no YouTube foi o Dani, que é o Nerd Writer, né, Dani? Nerd Writer é bem bom canal, super canal. Ele tem uma análise que ele faz da interpretação do Anthony Hopkins em Westworld, que é incrível, assim. Ele pega, 5 segundos de uma cena do Anthony Hopkins e aí ele mostra toda a linha de pensamento de interpretação que o Anthony Hopkins está tendo naquela cena. Então, o personagem do Anthony Hopkins, ele é confrontado, e aí naquele momento que ele é confrontado, ele dá um sorriso, ele dá uma respirada, ele olha para baixo, ele olha para a pessoa, daí ele dá uma resposta. Daí todo esse movimento, ele vai mostrando que era justamente essa linguagem, né? O que o Anthony Hopkins quis passar ali. Então, naquele momento que ele dá o primeiro sorriso, ele se sente desafiado. Quando ele olha para baixo, ele tá refletindo sobre o que ele vai responder. Quando ele olha pra pessoa, ele tá nervoso, ele vai responder, mas aí ele dá uma respirada para tentar se acalmar, para daí ele dar uma resposta. Tudo isso em segundos, sabe, de interpretação. E aí é muito interessante realmente a gente ver como cada elemento acaba sendo pensado, e é por isso que a gente fala que a linguagem cinematográfica, ela é esse composto de planos, né, de ângulos, de movimento de câmera, de recurso de montagem, de trilha, de tudo isso para que você sinta realmente. A linguagem cinematográfica mais eficiente é aquela que realmente traz o público para dentro do filme e ele fica imerso ali sem perceber. Ele consegue sentir angústia na hora que ele que precisa ter angústia, medo na hora que tem que ter medo, alegria na hora que tem que ter alegria. Né? Acaba sendo uma manipulação, né? O diretor tá tentando o tempo todo manipular pra ir no caminho que ele quer, né? Pode ir pra milhões de caminhos, mas ele precisa guiar para o que ele tá precisando ali no momento. Por isso que eu acho que até de uma certa forma, a linguagem cinematográfica, ela se estende do diretor e ela fixa realmente na obra. Porque assim, o cara, ele pode ter uma linguagem própria, tipo Tarantino, como a gente falou aqui, que acaba trazendo muitas referências e tal. Mas às vezes, se ele faz um filme ruim, aquela linguagem dele não ficou tão fixada, ele não foi tão eficiente nela. E aí você acaba, falando, então tá bom, então esse filme aqui não é bom. Mas você pega um outro filme dele que foi brilhante, que você achou sensacional e tal, ali você fala, não, nessa obra, toda a linguagem, tudo que ele quis me passar tá sendo muito bem feito, entendeu? Então meio que eu acho que ele acaba extrapolando o diretor, o roteiro e tal, e ele acaba pegando na obra como um todo mesmo. Sim. Você deu exemplo de série com cores e tudo, eu acho que talvez um dos grandes exemplos atuais seja o Breaking Bad, né? Sem dúvida. Você consegue destrinchar o Breaking Bad do começo ao fim, de acordo com o que cada personagem tá passando, só com as roupas que eles vão usando, só com as cores que vão predominando nas cenas. Eu acho que talvez tenha até um estudo disso em algum lugar, porque é tão marcante que acho que todo mundo conseguiu perceber. Quando ele vira o Heisenberg, ele tá só de preto. Quando ele tá cozinhando, ele tá de amarelo. Quando ele era o loser, ele tava de bege. Quando ele tava ganhando vida com dinheiro, ele só vestia verde. Então,
tipo, tudo tá encaixado, sabe? Um episódio antes do Frank morrer, a esposa dele já estava vestindo preto, sabe? E ela passou a série inteira de roxo. Exato. Tudo tá ali, tipo, colocado por algum motivo, sabe? Nada é por acaso. Eu lembro que eu tava assistindo também no cinema com minha esposa Ela, do Spike Jonze. E aí ele passa o filme inteiro, se eu não me engano, de vermelho ou amarelo, né? Acho que na maioria da parte de vermelho. E aí tem uma cena que ele aparece de amarelo. Aí na mesma hora eu virei eu nem virei, eu falei, eita, tipo, ela falou, que foi? Eu falei, não, espera. Aí foi a partir daquele momento, começou a se desligar dele da Samantha, né? E aí, tipo, eu percebi na hora, sabe? Então, porque eu tenho essa base de estudo. Mas ela, depois, falando, caramba, é verdade, você consegue manipular, assim, sabe? Você sabe a hora certa de trocar uma cor, sabe a hora certa de entrar uma trilha, sabe a hora certa de um corte, sabe a hora certa de fazer um zoom na cara do personagem, na hora certa de abrir na hora certa de descer a cama, de esconder. Então, essa é a linguagem, sabe? É isso que a gente tá tentando interpretar pro pessoal que talvez não esteja entendendo muito essa conversa maluca. Mas é isso mesmo. Sim. É isso mesmo. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta e vou jogar um negócio aqui porque tem um curta, né? Que a gente sempre comenta aqui, né? Que eu comecei, o Rafa tá terminando, a gente tem um roteirinho aí, né? Eu não lembro como que tá agora, viu, Rafa? Depois você me corrige. Mas a proposta dele é que ao longo de toda a história, a fotografia vai ganhando cores, né? Ela vai ficando mais quente, porque o cara começa a história numa situação de muita tristeza e aos poucos ele vai descobrindo essa vida, né? Essa, sei lá, razão de viver, que seja. Só que isso tá no roteiro. Isso faz sentido tá no roteiro, se você recebesse um assim, do tipo, beleza, é um roteiro que tá me indicando porque tem uma explicação, ou não, isso deveria ser uma escolha do diretor de fotografia e tal, e precisa tá mais sutil no roteiro pra mostrar, assim, como que você vê esse tipo de escolha, sabe? Eu posso colocar e aí entra também, por exemplo, tipo um Breaking Bad, eu tô fazendo o roteiro do Breaking Bad, eu posso colocar que o cara agora tá de roupa amarela e não de vermelha, ou não, isso é uma escolha lá do figurinista, do diretor lá no final. Eu acho que é até difícil dizer pra você, porque depende muito de onde é feito. Provavelmente no Breaking Bad isso foi uma escolha do Vince Gilligan, que escreveu, talvez ele não tenha colocado, mas estava tudo na cabeça dele e ele desenvolveu isso depois com direção de arte, figurinista e diretor de fotografia. Mas eu acho que quando é muito específico, assim, tipo, nesse episódio a esposa do Hank está de preto. Acho que precisa ser colocado, sabe? É tipo na lista de Schindler, na hora que passa a menina de vermelho sozinha no filme preto e branco, não falar no roteiro. É meio difícil, né? Sim. Porque aquilo ali tem um significado, faz total sentido no filme, né? Você tá escrevendo, você não precisa dizer, o filme é em preto e branco, né? Você precisa falar, né, nesse momento ele observa uma menininha passando de vestido vermelho. Entendeu? Acho que quando é muito pontual, assim, é importante estar. Entendi. Então, porque a gente dá pra colocar, tipo, as cores são mais quentes, ou sim, o mundo está mais... Exato. Está mais vivo, É um pouco da forma como, falando um pouco do que eu escrevo, é um pouco isso, assim. Eu evito um pouco falar da cor em si, mas do clima que aquela cor está passando, sabe? A cidade está nublada, você já consegue dar um clima que está tudo mais azul, sabe? O personagem está sofrendo com calor, então você já está vendo que a cena está um pouco mais amarelada, mais quente, mais vermelha, sabe? É um pouco... É meio que tentar falar com outras palavras, sabe? Não dizer, a cena está vermelha, sabe? Daí você dá liberdade, né? Se você... Exato. No final das contas, a gente acaba tendo que ser como um livro, né? E colocar a pessoa naquele ambiente, naquela mitologia, do que ser Tolkien, né? Tolkien era muito isso, né? Ele falava, ele estava vestindo um casaco vermelho por dentro e ele falava, mas era o estilo de escrita dele, né? Que não funciona, você vai ler Silmarillion, você quer morrer, né? Porque é tanta descrição que eu não aguento mais. We're not done yet. You're a monster. It's just us now. Han Solo can't save you. Wait! Você vê que coisa curiosa, né? Você pega filmes muito antigos, a gente pode até pensar lá, né, no Chaplin e tal, pouco uso de som, né? Você tinha, na verdade, só as trilhas e tal, os personagens não falavam, e aí você tinha, né, toda uma evolução que foi acontecendo até a gente chegar aqui. Quando a gente pega pra ver, tipo, ficção científica, sei lá, da década de 50, de
40, 60 até. Existem elementos que você vai ver, tipo nave espacial, que tá toda a tripulação dentro da nave e eles simplesmente falam, nossa, tem um bicho que tá atacando a gente, ou nossa, acabamos de viajar não sei quantas mil anos-luz à frente e tal. Exato. O recurso era você chacoalhar a câmera e fazer com que o personagem falasse, porque daí você precisava colocar na cabeça do espectador que aquilo ali aconteceu. E aí você torcia para que o espectador entendesse aquilo e imaginasse que realmente eles andaram ali na velocidade da luz e tal. Com o passar dos anos, você vê que existe a necessidade de você mostrar a nave no espaço, viajando por não sei quanto tempo, com todos os efeitos visuais necessários. Quando você vai pra cena pra dentro da nave, você começa a esmiuçar essa cena com qual a coloração da roupa do personagem tal, qual que é a trilha sonora que tá tomando conta do ambiente no momento que a câmera tá ali passeando, né, pela tripulação e tal. Então você percebe como o cinema ele foi ganhando significado com o passar do tempo nas minúcias, e como essas minúcias acabam fazendo diferença justamente para quem tá assistindo a obra, né? Falou tudo mesmo. E aí eu fico pensando assim, num cara como você que tá aí estudando cinema, que quer viver de cinema e não sei o quê, que realmente é uma arte encantadora, né? Porque você pega, sabe, você tá juntando tudo ali, você tá falando tanto da parte estética, quanto da parte filosófica, quanto da parte técnica, você tá falando de pintura, de música, né? Você junta vários universos ali e é um ambiente realmente muito criativo, é muito encantador, mas aí o que me preocupa é realmente assim, quais são essas pessoas que realmente estão dispostas, ou quais são as pessoas talentosas o suficiente que vão continuar, sabe, esticando a régua do cinema, né? Até onde que a gente vai conseguir chegar com essa linguagem cinematográfica? Será que a gente também não tá criando uma barreira de entrada natural aí, sabe? Para que algumas outras pessoas falem, puta, agora não tá dando mais, porque, eu sei fazer meu filme, sabe, de mocó, sei lá. Eu já vi gente comentando que em breve, assim, talvez seja uma suposição, mas não deixa de ser interessante pensar, né? Que em breve vai ter filme na horizontal, porque a gente agora filma, né? Você faz Snapchat, você faz na horizontal, você faz vídeo pra mandar pra galera, sei lá, pros seus amigos, pelo WhatsApp na horizontal. Será que não, isso pode ser uma que medo, né, disso. Lá, uma brincadeira, pode rolar alguma coisa assim. Então, o cinema acabou virando um lugar sagrado, né? A sala de cinema, né? A tela de cinema. O que as pessoas conseguem é brincar daquele formato que tá ali, né? Voltando no Xavier Dolan, o filme dele, o Mommy, que ganhou, foi o penúltimo a ganhar Cannes, ele brinca o tempo todo com o tamanho da tela, né? Tem uma hora que o garoto, o personagem principal vai lá e ele estica a tela, ele bota a mão pra frente e empurra a tela, e a tela sai de quadrada pra widescreen. E aí depois a tela volta sozinha quando o personagem começa a passar por problema de novo, a tela vai fechando de novo, sabe? Acho que é o que você falou, a gente falou lá no início, né? As regras estão aí pra serem quebradas, né? A gente precisa primeiro dominar e saber por quê, né? Que a gente vai fazer, tudo bem, vamos fazer um filme na horizontal, mas por que a gente vai fazer um filme na horizontal, sabe? Acho que é aí que vem a parte. Exato. Não, e em termos de tela, a gente tem que lembrar também que a tela só foi feita na horizontal porque a gente enxerga na horizontal, né? Nossa visão, ela é panorâmica, né? A gente tem a visão justamente horizontalizada, assim. Então... Tanto que às vezes a gente olha uma foto e a gente vira a cabeça. É, exatamente. Né? Talvez façam por conta da tecnologia, mas eu acho que não é uma coisa tendência. Pode ser quase que uma provocação, né? Uma linguagem provocativa. Exato. Do que uma tendência. E talvez venha mudar, ainda não sei como. Com certeza já mudou nos games, é o VR, né? O Virtual Reality. Isso com certeza vai criar um novo patamar de se contar histórias, né? Mas eu não consigo imaginar isso no cinema ainda, de verdade. A gente gravou faz pouco tempo, né, com o Marcelo Siqueira, né, de efeitos especiais, e ele falou que não acredita muito nisso, né, que o VR vai ser uma experiência, vai funcionar pra game, mas pro cinema talvez não, porque não tem como você interagir, porque é mais ou menos que nem o 3D em casa, né, ninguém mais vê TV 3D em casa, porque você chega em casa, você quer conversar com a pessoa que tá do seu lado e a pessoa tá com aquele óculos horrível. Com óculos bonito. Né, tipo, e o VR faz muito sentido. A gente vê aqueles filmes futuristas, né, tipo
tipo, a pessoa, você chega em casa, tem alguém num óculos e a pessoa não sabe nem quem tá em volta. Exato. Mas é muito fora do... Sei lá, eu acho que talvez o maior motivo é que assim, quando você tá jogando um game, você é o personagem, né? Você tá controlando aquele personagem, por isso faz todo sentido você estar dentro da história e ser aquela pessoa. No cinema, não, você não tá no filme, né? Exato, você fica como um fantasma ali, né? Você fica tipo pra onde olha, né? Porque esses dois conversando, o que eu tô fazendo aqui, né? Sim. Acho que aí que a nossa linguagem do cinema vai se reforçar cada vez mais, né? Mostrar que, tipo, você não precisa de uma tecnologia, você precisa saber contar a história e você precisa saber usar os recursos que a gente tem de movimento de câmera, de trilha, de edição, de cor, de direção de arte, de tudo, pra poder fazer essas pessoas se sentirem dentro do filme, mas assistindo, participando, sabe? Exatamente. Quando você comentou sobre a questão de fazer publicidade, como, né, que é uma realidade que tem, né, que no Brasil que a gente tem muito, e tem realmente muitos e muitos diretores que saem da publicidade, você tem algum tipo de inspiração nesse sentido? Do tipo, pô, tal cara fazia muita publicidade, em um determinado momento saiu disso e daí agora tá fazendo só cinema e tal. Você tem alguma inspiração nesse sentido que não é no ponto de vista da linguagem que o cara utiliza, mas da carreira, né? Porque até o Fernando Meirelles, que é o nosso diretor mais famoso, ainda faz publicidade, né? Exatamente. Ele nem precisa, mas ele faz. Eu admiro muitos diretores aqui, tô trabalhando agora com o Caíto Ortiz, que fez O Roubo da Taça, e é um cara inacreditável de criativo, assim. As reuniões que a gente tá desenvolvendo uma série pra Fox, ele vai ser o diretor-geral. Trabalhar com ele é extremamente inspirador por isso, ele traz o tempo todo linguagem e traz o tempo todo referência. Ele descreve as cenas que a gente escreve uma cena, a gente leva pra ele pra debater, ele consegue descrever a cena que fica muito melhor do que a gente imaginava, sabe? É um cara que eu tô admirando muito hoje em dia, que é super novo também, deve ter 28 anos, mas ele não é diretor, ele é diretor de fotografia, que é o Adolfo Veloso. Os filmes do cara são cinema puro, assim, é inacreditável, de bonitos, com linguagem, bem feitos. Tem o Armando Boa, ele tem uma produtora no Brasil, chama Revolution. O Armando Boa é um dos roteiristas vencedor do Oscar por Bird, né? E ele ainda dirige Cidade e volta e meia ele tá aqui no Brasil dirigindo alguma coisa. É um cara que consegue passar a linguagem de cinema pra publicidade, ele consegue ter uma identidade e é procurado por isso, sabe? É o que eu falei no início lá pra vocês, que talvez se eu tivesse um pouco mais nome, as pessoas estivessem me procurando pelo olhar que eu tenho sobre um roteiro tal que eles vão fazer sobre o filme de carro. Que é como hoje em dia o Caíto, por exemplo, ele consegue. Ele é um cara que tem um timing de comédia inacreditável, assim. Então, muitos filmes de carro que precisariam ser de comédia, dirigiu muita coisa pra Fiat, né? Na época que a Fiat tava fazendo muita comédia. Era ele, tudo ele. Ele fez recentemente um com o Marcelo Adnet, que é o Clash Royale, que é uma comédia também. Então, é um cara que tá sempre chamado quando é nesse sentido, assim, de comédia. Eu tava lembrando do Afonso Poyar, né, que também... Sim. Não sei se ele ainda faz publicidade. Eu acho que faz, sim. Enfim. É um cara que eu acompanho um pouco a carreira, assim, dele, de verdade. Cresceu pra caramba. Acho que ele já começou com vocês, ele gravou mas ele é dono de produtora. Eu acho que se ele estiver aqui no Brasil, ele deve estar pegando alguns trabalhos de publicidade pra fazer. Eu acho que fica a grande lição desse podcast, né? Fica que você que pensa em estudar cinema, que quer de repente escrever, né? Ser roteirista ou diretor e tal, o melhor é você realmente estudar e pegar referências, ver muito filme e entender cada vez mais como é que essa linguagem evoluiu ao longo do tempo, para você não se tornar um analfabeto visual. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, que como eu falei, eu fui pra lá pra ver se eu realmente queria ser diretor e roteirista, né? Eu tive 3 professores, assim, um de direção de fotografia, uns que me marcaram muito, um de direção de fotografia, um de direção específico e um de edição. E assim, esses 3, todas as aulas deles, no final da aula, eles falavam, assista um filme e tal. A gente ia lá e assistia o filme. Na aula seguinte, ele pegava o filme, ia parando cena por cena pra a gente interpretar a cena. Eu lembro de que a gente tava passando Drive no cinema. O diretor de fotografia falou, vamos ver Drive hoje quando sair daqui. A gente foi, todo mundo foi ver Drive. No dia seguinte ele conseguiu. Em Los Angeles todo mundo consegue os filmes, né? Aí ele conseguiu o filme, ele começou cena a cena. Ele parava a cena e falava, vamos lá, o que essa cena quer dizer? Louco. Por que tá o papel de parede dessa cor? Por que o papel de parede tá sujo? Entendeu? Então isso abriu minha cabeça de uma forma inacreditável, assim, pro cinema. Eu falei, caramba, realmente é isso que eu quero fazer. É isso que, tipo,
O Drive, você parar pra ver, se ele passa que ele tem nem nome, né? O Driver, né? Ele passa o filme inteiro super alinhado, né? Super impecável, com aquela jaqueta dele, do escorpião. E na hora que as coisas começam a dar errado, só a gola da jaqueta dele não tá dobrada, né? Tá tipo pra cima. Tipo, um mini detalhe faz toda a diferença. Toda a diferença. Na construção de um personagem, sabe? E sempre assim, a gente pegou, tipo, Poderoso Chefão, pegou Sindicato de Ladrões, pegou... Nossa, eu nem consigo levar muita coisa. E era sempre assim. Então, isso abre um portal inacreditável pro que você pode encontrar nos filmes. E é legal, talvez, as pessoas que queiram entender mais de linguagem cinematográfica façam isso, sabe? Pegue um filme que você já viu algumas vezes, que como você já conhece a história, fica um pouco mais fácil você descolar e observar mais as cenas, sabe? Vai lá, vai pausando, vai voltando, vai assistindo os diálogos. Nossa, esse diálogo foi forte. Volta e assiste de novo, volta a assistir a terceira vez. Olha como a câmera se movimentou, olha se teve trilha, olha se não, olha se com a cor da roupa, sabe? Eu acho que é um caminho interessante, que na hora que você entende, o cinema fica ainda mais incrível, mais do que já é. Dos últimos filmes que você viu, você comentou do A Chegada, você comentou do Her, mas eu queria saber assim, dos últimos filmes que você viu, quais foram os últimos que você viu, ou em casa ou no cinema mesmo, que te fizeram, assim, te trouxeram referências ou te fizeram enxergar coisas que você achou incríveis e que vale a pena a gente prestar atenção, assim. Acho que só pra a gente ter mais algumas referências, mas... Eu vou certeiro pra você, Moonlight foi o último filme que eu vi, que eu quase choro de tão incrível que foi a linguagem dele, assim. Eu chorei pelo filme porque é um filme de arrancar o coração, né? Mas a linguagem daquele filme, principalmente as cores, é inacreditável de como conversam com os personagens, principalmente se você estiver ouvindo, forem assistir, reparem no azul e no laranja, que eu acho que é o que ditam o personagem, ditam a história, assim, você começa a entender. E tem um diálogo muito específico que acontece, que eu não vou falar também, que ele fala justamente sobre a luz azul, e aí lá no filme, no final do filme, você vai entender um pouco. Mas eu indicaria, sem dúvida, o Moonlight, assim, dos mais recentes que eu vi, que eu fiquei encantado com a linguagem, não só com o filme, mas como a linguagem que ele passou. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui na hora do Plano Detalhe, aquele momento onde vamos dar aquela dica especial para você curtir e aproveitar melhor ainda a sua semana. Obviamente que hoje temos aqui planos detalhes fantásticos, né, que vão ajudar você a degustar ainda mais o nosso tema de hoje, assim como também aproveitar melhor a vida. Só um pouco de pressão, né, pros planos detalhes. Ficou bonito isso. Bom, dessa vez eu vou começar e vou deixar o Dani acabar com um super plano detalhe dele, porque ele falou que ele se planejou, faz 15 dias que ele tá maturando a dica dele. Tô ansioso por esse aí, já vou anotar, já vou ver agora. Pois é. Bom, eu vou deixar aqui 2 planos detalhes, eu tenho 2 dicas hoje. A primeira é o livro A Linguagem Secreta do Cinema, que é um livro exatamente sobre a linguagem cinematográfica. É do escritor Jean-Claude Carrière, francês, é um roteirista, e nesse livro ele aborda justamente o vocabulário do cinema. Então ele fala sobre câmera, sobre ângulo, sobre iluminação, escolha dos atores, cenário, mensagens subliminares. Ele vai falando sobre várias coisas muito interessantes, e além disso ele também discute de que maneira a linguagem cinematográfica evoluiu ao longo dos séculos, né? A partir da sofisticação do seu público. E aí é muito bacana você ver como os filmes foram se adaptando, que foi mais ou menos isso que a gente discutiu aqui hoje também. A gente foi falando justamente como que a linguagem ela foi se adaptando a esse público. Então fica aqui meu plano detalhe para A Linguagem Secreta do Cinema. E o meu outro plano detalhe, aí um plano detalhe tecnológico, é para um aplicativo de celular. Eu sei que ele tem para iPhone, eu não sei se ele tem para Android, mas ele se chama Movie Pro.
E o legal desse aplicativo é que ele transforma o seu celular numa câmera profissional para fazer filmes. É incrível. Ele tem desde a parte de você mexer lá, por exemplo, em frame, foco. Putz, ele mexe também em som. Você consegue também configurar toda a parte de som. Então, assim, ele esmiuça toda a parte que é realmente da hora de você gravar, de você ter uma câmera para gravar. Inclusive, eles lançaram agora que pro iPhone 7 Plus, o 6S também e tal, ele já grava tudo em 4K. Ou seja, alta resolução mesmo para quem tá gravando. E ele tem toda essa questão também de luminosidade e tal. Então é um aplicativo muito legal para você que fica aí falando: eu não tenho um vlog porque eu não tenho câmera. Eu não gravo um curta porque eu não tenho câmera. Pronto, tá aí. Seu iPhone pode ser a solução dos seus próprios problemas, entendeu? Então vai lá e aproveita esse aplicativo que chama Movie Pro. Vai estar aqui no post deste podcast. E aí eu queria pedir aqui também, né, o plano de detalhe do nosso querido Vinícius Vasconcelos. Vinícius, o que você trouxe pra gente de dica pra semana da galera que escuta a gente? Vou dar 2 dicas, uma bem recente, que eu tô vidrado numa série chamada Handmaid's Tale, uma série da Hulu. Você vai ter que ir nos negócios obscuros pra achar. Mas é uma série, tem os meus 2 episódios de uma diretora incrível, ainda é diretora de fotografia, mas ainda começou a dirigir filmes, chama Reed Morano. É uma diretora inacreditável, assim. Ela vai falar muito do que a gente falou aqui, que é uma pessoa que domina tanta regra que quebra de forma brilhante, sabe? Enquadramento diferente, de montagem, de desenvolvimento do personagem. E é uma série incrivelmente atual, assim. É meio que um futuro distópico onde as mulheres são forçadas por uma ditadura teocrática fundamentalista a serem concubinas, né? As mulheres são forçadas a serem apenas uma barriga para umas famílias. Assistam, é difícil até falar porque é um pouco, é realmente distópico, até pra eu explicar. Que legal. E a outra é um filme de 2013, O Homem Duplicado, o Enemy, do Denis Villeneuve, que é baseado no livro O Homem Duplicado, do Saramago, que é um dos menores filmes do Villeneuve. É um filme menor do que um dos primeiros filmes que ele fez, que pontuou a carreira dele. É um filme que tinha uma grana da produtora muito pequena, eles queriam fazer um filme, tinham acabado de comprar o direito, a produtora, e falou, vamos fazer. E é um filme que eu acho que traduz tudo que a gente conversou hoje, de linguagem a serviço da narrativa, assim, como ele manipula a gente o tempo inteiro, mas tudo que ele quer que a gente sinta está ali. Essa é aquela versão com o Jake Gyllenhaal, né? Isso, com o Jake Gyllenhaal. Seja uma pintura na parede, seja uma parede descascada, seja a forma como ele fecha a cortina, seja a postura dele pra conversar, que é um filme onde ele encontra um irmão gêmeo que ele não sabe quem é, né? Ele começa a perseguir esse cara pra tentar entender que é esse cara que eu nunca vi na vida, mas que é exatamente eu. Então, e ele sabe trabalhar muito bem isso, né? De uma pessoa duplicada que conduz você nesse clima tenso e suspense de mistério, mas da forma como ele quer, porque ele domina perfeitamente a linguagem cinematográfica. Então, assiste o filme, preste atenção na trilha, preste atenção nos movimentos de câmera, preste muita atenção na atuação do Jake Gyllenhaal, principalmente na diferença de um personagem pro outro, que ele faz 2 personagens, a postura, como ele imposta a voz, como ele trata as pessoas. Acho que talvez seja um filme que traduza bem, assim, o nosso papo de hoje e deixa ele um pouco menos maluco. Apesar de ser bem maluco, só pra avisar, viu? Porra, sensacional. Sim. Deixa eu dar uma extensão desse plano de detalhe. Não sei se vocês já leram. Eu tive a oportunidade, tive o prazer, é um dos poucos livros da vida que eu fiz isso, que eu li o livro e depois vi o filme. Nossa, o livro também é espetacular. O livro do Saramago sério, é muito... É surreal. Ainda mais pela forma como o Saramago escreve, né? Então ele acaba sendo ainda mais intenso, né? Exatamente. Tá aí, estendendo, é uma bela dica. Leia o livro e assista o filme. Mas eu acho que assim, mesmo quem já viu o filme, acho que a experiência, porque é bem diferente, tem muita diferença, não é uma coisa tão, não é aquela adaptação tão certinha. Exato. Então, com certeza vale a pena ler o livro de qualquer forma, porque ele é tão angustiante quanto o filme, mas de uma forma diferente, assim, bem louco. Muito bem, olha aí, cheio de dicas aqui, e aí agora o Dani vai fechar esse plano de detalhe aqui desse podcast 232 com uma dica fantástica, hein, Daniel? Já peguei meu bloquinho, não nos decepcione. Já peguei aqui também.
Na verdade, eu vou passar duas formas de você assistir filmes clássicos, porque a gente quer ver filmes clássicos, né? Ou quer ver filmes mais antigos e tal, e as pessoas às vezes esquecem, mas não existe só Netflix nesse mundo, né? E a Netflix não tem tanto filme clássico, né? Olha só, e aí, eu indiquei outra plataforma, viu? Então, não chegou, infelizmente não chegou no Brasil. A Hulu não tem no Brasil. Eu ouvi falar alguma coisa de que tem coisa da Hulu na Amazon, né? Prime Video. Vai ter vai vir. Eles estão fazendo algum acordo muito grande aí que parece que todo mundo vai se juntar aí. Acho que a Amazon vai pra Apple, a Hulu vai pra Netflix, eu não sei como é que vai rolar aí. Não sei, enfim. Mas o que eu vou indicar, na verdade, são serviços de streaming brasileiros que tem muitos filmes clássicos e filmes antigos. Eu quis ver esse último fim de semana A Felicidade Não Se Compra, né, finalmente, pra poder tirar de fato a minha carteirinha de cinéfilo, porque é um desses filmes clássicos que você nunca viu, e daí falaram, como que você pode fazer um podcast de cinema se você nunca viu esse filme? E aí finalmente eu vi, e eu tava querendo saber como, né, como eu vou ver esse filme, né? Não tem mais locadora na minha cidade, como é que eu faço? Não tá na Netflix, né? E aí eu descobri o oldflix.com.br e o cinemalivre.net. Esse filme está nessas duas plataformas, são plataformas brasileiras que basicamente apresentam um monte de filme clássico, antigo, aqueles filmes preto e branco, alguns das décadas de 80, assim, mas eles são bons pra filmes bem antigos mesmo, tipo Encoraçado Potemkin, coisas desse tipo. Tem muitos filmes até que nem tem mais direitos autorais, mas tem muitos que acho que tem, enfim, não sei como que funciona. Mas, só pra vocês terem uma ideia, o cinemalivre.net é coisa de R$9 por mês pra você assinar, então acho que tá acessível. E o Oldflix, se eu não me engano, tá um pouco mais caro, é coisa de R$15, R$16 por mês, só que o Oldflix oferece 15 dias grátis, então você consegue testar, né, se você não quiser gastar dinheiro, você faz lá tal e testa 15 dias, depois você vê se você continua. O Cinema Livre não, ele não tem uma opção grátis, você tem que começar pagando, mas pelo amor de Deus, é R$9, então acho que é tranquilo. Então, pra quem quer ver muitos filmes antigos, quer ver filmes mais clássicos e nem sempre dá pra... Tem coisa que você acha que acho que no YouTube de graça, mas às vezes é uma qualidade duvidosa, tal, muito aquela qualidade ruim, e mesmo filme antigo vale a pena você caprichar um pouco na qualidade da imagem pra ver. Então fica essas duas dicas de plataforma de streaming pra assistir filme legalmente, inclusive. Muito bem, olha aí. Olha aí, viu? Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 232. Falamos aqui sobre a linguagem cinematográfica e todos os seus percalços, né? Como que ela chegou até aqui, o porquê que ela é tão importante. Então foi muito legal esse papo e obviamente tivemos aqui a colaboração do Vinícius Vasconcelos, que veio aqui nos iluminar a mente com todo o seu conhecimento, sua experiência e tal. Então um papo muito legal. Eu queria primeiro de tudo agradecer, Vinícius, sua presença aqui com a gente, que foi muito boa. Já estávamos flertando com o Vinícius já fazia um tempo, o Vinícius sempre fazendo charminho, não posso, tá. fazendo fingindo de ocupado, né? Pois é. E aí, Vinícius, eu ia te perguntar, se a galera que tá escutando a gente falar assim, pô, eu queria conversar mais com o Vinícius, saber aí mais dicas dele, ou saber mais dos trabalhos dele e tal, tem algum canal, algum meio que as pessoas possam falar aí com você? Como é que fica? Então, tô em todas as redes, Vinícius Vasconcelos, com 2 L's. Tem o meu site, Vinícius Vasconcelos, também com 2 L's.com, e eu acho que talvez entrando no meu site o pessoal consiga me alcançar em todos os meios, tanto nas redes sociais quanto no meu e-mail. Vai ter lá no finalzinho da página, vai ter o link para todos eles. Ah, legal. Beleza, show de bola. ViniciusVasconcelos.com, lembrando. Legal, show de bola. Vinícius, muito obrigado então mais uma vez pela sua presença, foi ótimo, a gente adorou aí sua contribuição, com certeza vamos te chamar aqui para outros temas, de repente vamos discutir aí algum filme, né, a gente pode conversar um pouco mais sobre algum filme, falar mais profundamente, né, fazer aquela crítica e tal, então vai
acho que vai ser muito bacana aí ter você aqui com a gente. E eu só tenho que agradecer mesmo a sua disponibilidade de vir aqui para ter esse papo. E certamente estaremos juntos em breve. Pessoal, eu já agradeço de coração mesmo. Desculpa tantas furadas aí que aconteceram. E realmente espero participar mais. Foi bem legal, foi um papo super gostoso, assim. É uma coisa que eu realmente gosto muito de falar. Querendo falar de qualquer filme, chama a gente que a gente fala bem, fala mal. Mas falamos principalmente dessa parte que a gente começou hoje, que é pegar um filme e vamos destrinchar esse filme, né? Vamos além do que tava ali na tela. É um prazer falar realmente com vocês, depois de 3 anos, eu acho, né, Dani? Depois de 3 anos. Foi bem legal. Muito obrigado pelo convite. E tô esperando mais um convite pra dirigir o filme de vocês quando esse roteiro tiver pronto. Opa! Vai deixar. Boa ideia, hein? Boa ideia. Viu? Deixa eu só comentar um negócio importante. Eu viajei aqui no caminho que foi feito, que eu achei umas correlações aqui muito loucas. Então, pra fechar o podcast, né, para as pessoas entenderem. Lá atrás a gente gravou, eu lembro que eu peguei um contato da Gabi Egito, que é uma cineasta tal que tá em Los Angeles até hoje, que estudou na New York Film Academy. A Gabi Egito que passou o contato do Bruno, porque ela tinha algum contato em comum, quando a gente tava procurando alguém pra falar de roteiro. Aí o Bruno levou a gente até o Catarse, que o Vinícius dirigiu, e do Catarse a gente tá gravando hoje com o Vinícius, e a gente já gravou com a Ingra também, né, que também tá no Catarse, que é uma baita de uma atriz, todo mundo, né? Conhece a Ingra Liberato. Vocês gravaram também com a atriz incrível, a Letícia Colin, que estará bem provavelmente no meu primeiro longa. Olha aí! Notícia em primeira mão. Nossa, eu tinha visto isso em algum lugar mesmo. Eu tenho 2 atrizes inacreditáveis assim no filme. O roteiro já tá praticamente pronto. A gente tá naquela insanidade de será que sai dinheiro? Será que tem dinheiro? Pra onde é que vai? Que é tanto a Letícia Colin como a Letícia Sabatão. Olha que sensacional! É bom a gente lembrar que o Bruno, que o Dani fala, é o Bruno Lopes, né? Que é roteirista, é ator e tal. E também já bateu papo aí. Já conversou com a gente aqui sobre roteiro. Bruninho, grande Bruno. Bruno é um queridão, um super amigo, e é o cara que me abriu muitas portas aqui em São Paulo. O Dr. Sarado do SBT, né? Exatamente. Dr. Sarado hipster. Exatamente. Quando você começar a gravar seu longa, você avisa a gente pra gente ir lá um dia no set, fazer uma cobertura lá. Nossa, com certeza, vai ser um prazer ter vocês. Pode me cobrar se eu esquecer, mas não vou esquecer. Legal, show de bola. Então, mas o caminho que eu fiz foi basicamente pra dizer que hoje gravando que eu me toquei, né, que o Vinícius estudou na New York Film Academy, que fecha, né, o ciclo que eu fiz aqui, assim, de contatos das pessoas, assim. Então é bem legal. Mas é muito interessante, achei muito louco. Porque eu não tinha parado pra pensar que foi uma indicação atrás de outra indicação, sabe? Um indica que a gente vai se conhecendo. Isso é muito massa. É o que diz, né? A gente tá a 6 graus de separação de qualquer pessoa que a gente queira, né? Isso aí. Exatamente. Isso aí. Então, aos poucos a gente vai gravando podcast com todo mundo, praticamente. Exato. Daqui a pouco a gente grava junto com o Scorsese, com o Tarantino, a gente vai escolhendo. Pode ser, perfeito. Precisa só de 6 pessoas no meio do caminho. É isso aí. Verdade. Mas é isso aí. Valeu, Vini. Valeu, Rafa. E pra quem tá ouvindo o podcast, até semana que vem. O podcast Cinemação 232 fica por aqui e a gente se vê no próximo. How you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí.